Olá, esse é o podcast Desver. Eu sou Gil Alves e junto com meu amigo Gustavo Dias, nós gravamos uma conversa muito legal com a professora Carla Freitas. A conversa foi se formando assim como uma trama, passando por muitos assuntos diferentes, mas teve assim um eixo principal no pensamento de Deleuze e Guattari. E também falamos bastante de Spinoza e as relações do pensamento desses filósofos com a arte. Então, assim, embora sejam duas partes, não importa muito a ordem que você vai ouvir. Sinceramente, pode vir chegando, fica à vontade, se você quiser ouvir essa parte primeiro, depois ouvir a outra, ou vice-versa, a gente acha que não vai fazer muita diferença. Mas assim, para lembrar quem por acaso ouviu o primeiro episódio dessa conversa, ou para dar um contexto rápido para quem está chegando agora, no final da primeira parte, eu e a Carla estávamos falando sobre a noção de corpo sem órgãos e essa relação do todo com as partes no desenho e como algumas regras foram estabelecidas assim na arte e como artistas vão se desvencilhando dessas regras e como o pensamento de Deleuze e Guattari nos convida a desver alguns dogmas. Então, seguindo essa conversa agora, o Gustavo Dias vai dar uma opinião dele sobre esse assunto. Tem uma coisa muito sutil também, Carla, que eu vou usar até como complemento aí para a resposta do Gil, que assim, nos confundem muito, não sei se já aconteceu com vocês dois, mas comigo acontece há anos, que é me confundir com acadêmico. Não, porque o Gustavo tem desenho acadêmico, o Gustavo é clássico, não sei o quê. Nada mais equivocado. Por quê? Porque só fala isso que não conhece técnica. A sutileza é a seguinte, é que quando você desenha a partir da técnica, tem que começar de algum lugar. Eu não começo da desconstrução, porque a desconstrução só pode ser uma consequência de um tal esgarçamento da forma que chega um momento que você entende que a forma não diz mais. Então você precisa desconstruir. Então, começar pela desconstrução, se começar a ensinar desenho pela desconstrução, seria pressupor que a pessoa já experimentou a forma em todas as suas potencialidades. Exato. E não conseguiu dizer tudo que ela tinha para dizer. E daí ela construiu antes. Que ela construiu, que já Exato. esgotou, porque ela já tem 30 anos de carreira, né? Uhum. Quer dizer, Michelangelo a vida inteira ficou na forma e funcionou, ele não precisou ainda, né? Ele começou a desconstruir no final da vida alguma coisa. Mas não, o estudante de arte já começa desconstruindo, porque é como se ele nascesse, né? Liberdade não se herda, liberdade se conquista. Exato. A sutileza aí está no seguinte, que o ensino da técnica, quando você mais estuda técnica, sabe o que você chega? Você não chega no virtuosismo. Você encontra o limite da técnica. Quanto mais você estuda técnica, e o Gil sabe muito bem isso, porque passou na prática, né? Você vai vendo as limitações da técnica quanto à representação de uma experiência visual. Aí você vai entendendo que justamente que o desenho não é cópia do real. O desenho é uma alteração do real para torná-lo verossímil, para inscrevê-lo dentro de um simbólico, ou para fazer uma articulação simbólica imaginária, para usar os termos da psicanálise, né? Ou seja, o estudo da técnica não leva a não ser um estudo mecanicista da técnica, que certamente não é o nosso método. Por isso que a gente usa o método desver e não da aplicação de procedimentos metodológicos, academicistas, tecnicistas, etc. Queria completar, então, pegando esse gancho aí, Gustavo, que é o seguinte, pensando no que você pensou e tentando articular uma outra coisa. Por que se vai muito a esse lugar e hoje a gente tem furos em vários, né, lugares. Nem se ensina também a técnica, nem se ensina essa desconstrução, essa desorganização, que seria uma experimentação, suficientemente de uma maneira assim que possa construir um sujeito, né? Então, mas por que se volta à técnica? A técnica como esse enrijecimento, um lugar que precisa se alcançar, porque é isso que você institucionaliza os sujeitos. Quando eu penso no desenho, e aí são os diferentes lugares que a gente está, né? Um designer, uma arquiteta, um artista visual. Na arquitetura,
a gente vai ter essa institucionalização da técnica, e ela hoje, como técnica, ela é substituída pela máquina. Então, quem não precisa estar lá mais é o sujeito, e isso está acontecendo na profissão, é o arruinamento da profissão, porque o que tiraram de lá é o sujeito desenhador, o sujeito desenhante. A máquina pode fazer. A máquina pode substituir. No design também tem esses movimentos, se eu não estou muito enganada, porque são muitos programas que estabelecem rotinas. E tem uma discussão no design, uma discussão bastante, eu digo, talvez seja uma das discussões mais interessantes, mais novas, assim, mais recentes do design, que é um entendimento de design como uma forma de opressão. Não sei se isso tem na arquitetura, deve ter na arquitetura também. Mas que é assim, claro, né? E quando a gente olha assim, a gente nunca parou para pensar nisso, aí a gente olha e fala, mas é óbvio. Porque assim, eu desenho aplicativos. Eu faço um desenho de um aplicativo de um jeito que no fundo eu ouço o usuário, eu faço entrevista, eu olho os números, eu falo com um monte de gente e no final das contas vai ficar do jeito que eu quero. Exato. E todo mundo, eu tenho milhões, eu acho que é exagero, mas centenas de milhares de pessoas que usam um aplicativo que eu faço, que é o Símbolo, que é um aplicativo de saúde mental, voltado para a saúde mental. E essas pessoas vão usar o aplicativo do jeito que eu fiz. Se elas querem organizar aquelas informações de outro jeito, se elas querem, elas não vão poder, vai ficar do jeito que eu... E o arquiteto é meio que assim também, né? Ele desenha aquele prédio, aquele lugar e... Quer ver o que acontece na arquitetura? Pior do que isso, os programas gráficos, eles hoje são muito sofisticados, muito potentes, e eles inclusive prescindem de regras de apresentação de projeto para aprovações, que aí é uma outra lógica, mas vamos lá. Falando aqui de alguns programas que são super potentes. O AutoCAD, que estava lá nos anos 90, já está superado. A gente tem ArchiCAD, tem ferramentas que é o sistema BIM. O sistema BIM diz assim, você vai fazer um modelo virtual, um 3D, uma geometria perfeita, 1 para 1, dentro do computador. E que então você vai poder orçar, né, ali, essa que é a grande maravilha. Você tem um 3D maravilhoso, pode fatiar todos os desenhos técnicos, beleza, é rotina, é produção de rotina, não tem mais criação. Mas você também vai aplicar os materiais, olha que maravilha, disponíveis na construção civil. Então, se você quiser construir com arquitetura de terra, não pode. Se você quiser fazer um telhado de madeira com um projeto do arquiteto autoral, né, tem aqui uns aqui na minha casa, com madeira, com determinado... Não pode. Eu tive um caso de uma aluna que ela começou a entrar em desespero no TCC dela, porque ela falou assim, professor, o telhado, que era um telhado de madeira para um restaurante comunitário que ela estava fazendo, ela fazia isso no sistema BIM, modelava isso no Revit, e o Revit travava e dizia que ela não podia fazer aquele telhado, porque não existiam as peças. E a gente tinha feito, calculado, a gente tinha submetido a um outro arquiteto que trabalha com madeiramentos, telhados, e a gente tinha visto que aquilo funcionava, tinha maquetinha física, o programa não permitia. O sistema não bloqueava. Mas isso é muito... Mas isso aí os marxistas... Eu tenho que dar razão para os marxistas. Os meios de produção definem... Então, os meios de produção definindo a mercadoria. E o meio de produção, ele já pode autoproduzir. Ele não precisa mais do arquiteto, ele pode autoproduzir. Então, para onde vai o sujeito? Para onde vai a gente criar um espaço, né? Criar o espaço arquitetural, né? Enfim, não tem, porque... E eu vejo as minhas crianças, né? As minhas crianças ali na faculdade encantadas, sujeitos desejantes do programa gráfico. Me ensina, eu quero programa gráfico, porque é mais fácil. Oh, meus amores, pelo amor de Deus, vamos aprender aqui uma outra coisa? Que pode ser importante, né? Ainda mais com crise hídrica, falta de energia, vai faltar computador, vamos fazer aqui né? Porque eles acabam pensando que a arquitetura só existe a partir de um programa muito potente. E não é bem assim, né? No design a última coisa que eu quero que uma pessoa aprenda é mexer no Photoshop. A pessoa tem que usar muito lápis e papel primeiro.
o ideal, né? Seria a pessoa aprender a usar o lápis e o papel até, assim, não, agora eu preciso passar isso aqui desse jeito pro programador fazer, sei lá o que, não sei o que, aí vai pro computador, porque senão o cérebro fica embotado, né? Sabes que nos Estados Unidos tem cursos de arquitetura que o aluno fica 2 anos, os 2 primeiros anos de faculdade, ele não vê computador. Nós estamos no país que tem o Vale do Silício. Aham. Por que nós? E aí, assim, é uma produção de desejo para a gente voltar aqui, né? Então, existe uma produção que faz a gente desejar aquela determinada coisa. Então, é preciso desorganizar o sujeito e falar, deseja outra coisa. Vamos desejar ser do Sul mesmo, vamos desejar o Sul global, vamos produzir um outro conhecimento. A gente precisa mesmo disso para produzir espaço? Não. A gente precisa mesmo dessas ferramentas para produzir uma vida potente? Não. Por que a gente está se submetendo a comprar programa pirata, a pagar coisas caríssimas, se na verdade é necessário para nós? Não. Então, paga para lá. Eles vão nos dar de graça se a gente disser não. Uhum. Não é? Tecnologia tem uma pergunta que dificilmente se coloca, né? Que é assim, alguém faz a tecnologia, né? Ela se apresenta sempre como com uma neutralidade que é bastante enganosa. Primeiro que a gente tem que lembrar que assim, o Brunelleschi fez o domo da Santa Maria dei Fiori com um desenho em carvão, né? E uma técnica construtiva que ele teve que ser genial para entrelaçar tijolos em espinha de peixe e sustentar o peso da cúpula. Qual é a tecnologia que ele usou? O guindaste que ele inventou para levar os tijolos lá em cima. Então, assim, isso é desenvolvimento da inteligência, né? Então, ele não chegou e tinha um programa lá pronto para ele, dizendo, inclusive, que ele não poderia fazer. Ao contrário. Sim, mas né? Ele foi obrigado a pensar. Mas é bom a gente lembrar que até chegar ele e conseguir fazer isso, teve uma dúzia de outros... Algumas pessoas morreram. Que caíram, né? Caiu de novo. Olha, 5ª vez que a gente tenta, caiu de novo. Mas sabe até que ele conseguiu e falou, olha, acho que tá bom, não mexe. Não mexe. Eles tinham uma técnica. Isso a gente vai encontrar. A gente aqui talvez não saiba, né? Mas o europeu sabe, porque está lá nos museus deles, né? Eles tinham uma técnica, eles faziam grandes maquetes e testavam. E se descobriu recentemente, num restauro da Santa Maria del Fiore, o lugar onde o Brunelleschi fez uma grande maquete, escala ali, né, 1:12, alguma coisa, mostrando como os tijolos iam se assentar. Ele estava educando a mão de obra dele, né? Então ele fazia esses testes. Não, ele tinha uma forma de prever, né? Porque projeto é fazer uma previsão, né? Ele tinha uma forma de prever. Uma construção metodológica ali de evidências. Não era totalmente empírico, né? Não, é porque a gente substitui tudo isso e fica achando que era empírico, que era só experimentação pura, e não era, né? O destino disso, que foi redundar, isso é muito interessante, porque essa pesquisa, inclusive, que você disse da descoberta da maquete, ali, é desenvolvida por um arquiteto italiano chamado Massimo Rizzi. Procura na internet, assim, tem textos dele, tem vídeos, documentários sobre essa, é bem interessante. Agora, o Brunelleschi, ele teria, assim, como grande inovação, digamos, profissional, criado a concepção de projeto. Ele cria um projeto, né, que é algo que até hoje é meio óbvio, qualquer coisa que você vai fazer, você faz a porra de um projeto, né, é até demais. Mas na época não tinha, quer dizer, o próprio tambor da Santa Maria dei Fiori, eles foram construindo, quando ele fechou, eles disseram, porra, mas esse negócio é gigantesco, a gente não fez projeto, como é que fecha agora? É um problema, né? Inventando a noção de projeto, o Brunelleschi de quebra inventa a profissão do arquiteto. Só que hoje o projeto virou de tal modo contra o profissional, contra o sujeito, e inclusive no design, queria fazer aqui uma divulgação que eu toda vida esqueço. Eu estou atuando aí como professor assistente de uma disciplina do Marcos Beccari, da UFPR, e tá no canal do Beccari, tá? A gente grava os encontros e publica lá, eu sempre esqueço de dizer isso. Mas enfim, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Os vídeos, a grande temática, que é a temática do Beccari, é como justamente a noção de design enquanto projeto, ela é opressiva para o próprio designer, né? E ela desconstrói a profissão na medida em que ela reorganiza a profissão subsumida às condições do projeto. Então, assim, não tem nenhuma condição
condição, necessidade subjetiva. A única necessidade é a necessidade objetiva do projeto. Ou seja, entronização do capitalismo puro. Exato, exato. O design virou uma gestão, o Marcos Beccaro fala de design de si, que é muito interessante, né? Porque isso está em todas as dimensões da vida, né? Todos os âmbitos da vida. Exato. Eu queria trazer mais uma ideia aqui. Posso, Gil? À vontade. Não que é a seguinte, quando você está falando, então, eu concordo com isso, né, o Brunelleschi ele vai fundar essa posição do projeto, do arquiteto, ele funda a figura o arquiteto como o grande autor, o projeto autoral, que não existia na Idade Média ainda, porque eram as corporações de ofício, eram projetos coletivos, eram projetos que às vezes demoravam 1000 anos, 400, 500 anos, e tem um pensador, lá vamos nós, né, para os pensadores, vamos para os ingleses agora, que é, eu vou opor um inglês e um francês, que é o Ruskin, o John Ruskin. Ele vai a Veneza, ele tem um texto chamado As Pedras de Veneza, e está sendo fundada ali a disciplina de restauro, né? Tá sendo, né, trabalhada a ideia de restauração. E tem um francês ao mesmo tempo trabalhando, que é o Viollet-le-Duc, na França, restaurando aleatoriamente, fazendo o novo velho em folha. Né? Não, eu entendo que estilo é esse aqui, eu vou lá e faço isso aqui. Eu sou o arquiteto, né? Então, como arquiteto, como essa figura dotada, eu vou entender todo esse projeto e dizer como poderia ter sido aquilo que era coletivo. O Ruskin, ele fica muito mexido com isso. Não é possível um troço desse, isso é a destruição dos edifícios. E que esse antigo, feito desculpa te interromper, isso que século, cara? Isso é 1800 e... Século XIX. Exato, século XIX. Não, só para me situar. Ruskin exato, é finalzinho esse texto dele aqui. 1849 ele está escrevendo, e o Ruskin é contemporâneo. O Viollet-le-Duc é contemporâneo. Uhum. Então ele vai a essa ideia de resgatar as corporações de ofício, e ele vai junto com William Morris, né? Sabe o Arts and Crafts? Uhum. Então, aí vou passando a bola já para os colegas, para os amigos aqui, porque eles começam a perceber, já ali, né, no século XIX, então já estamos ali no neoclassicismo, e a fundação dessa disciplina de restauro, o passado, e o arquiteto, o restaurador, senhor de si, que isso é muito autoritário, que mata todas as articulações e que era muito mais vivo, que era muito mais autêntico, as construções com vários estratos, com vários pensamentos, com várias possibilidades das corporações de ofício. Então, a ideia deles de recriar, então eles vão ao desenho, né? William Morris com o Arts and Crafts, com a tecelagem, aí a gente volta para a tecelagem, e querendo o desenho feito à mão e sair de uma ideia de máquina, né? Mas vamos aqui na produção do artesão. Então, a escola de Glasgow, que é a escola que eles vão tentar fundar ali com o Mackintosh, o William Morris, isso na Escócia, né, no Reino Unido, e a gente tem na Alemanha uma outra, porque ela é um pouquinho mais depois, né, que é a Bauhaus, que é produção, né, vamos produzir para a máquina. Adivinha quem ganha na história, né? Qual a escola que a gente estuda? E você em Brasília, né? Gente, né? E aí a gente mata toda uma produção de diferença, né? E tem um problema com o Arts and Crafts também, porque eles acabam produzindo, é tão particularizado aquilo que acaba ficando muito caro, vira um luxo, né? Acaba virando um luxo. Mas a crítica começa justamente dessa ideia de você ter uma pessoa, um projeto, alguém central que vai determinar a ordem do mundo, né? A ordem das coisas. Isso é um problema. Pois é, tem nesse lugar, eu perguntei que século era para me situar em relação na história da arte, e eu penso as coisas de maneira sempre a partir de história, e eu me lembrei, conforme você foi contando, do restauro e tal, que era moda no século XIX, os jardins ingleses, eles produziam ruínas. Que é uma coisa que quando eu vi, eu falei, não, isso é um barato, né? Eles faziam o projeto... Era para ser muito espontâneo o jardim inglês, né?
assim, contrapondo com outros jardins que eram o francês, por exemplo, que é super organizadinho e simétrico e tal. O inglês não, era para ser super espontâneo, mas era medido ali e tal. E então aqui o cara olhava, aqui ficava bom ter uma ruína que parece que foi feita uma coisa que parece... E aí eles faziam a ruína. Produziam a ruína, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que fala do capitalismo de uma maneira absolutamente produção de ruína. Eu tinha um grupo trotskista da arquitetura na USP, que eu conhecia quando eu fazia teatro, e eu andava com esse tipo de gente muito legal, que era de um movimento, um grupo muito pequenininho chamado Movimento Negação da Negação. E eles diziam, mas eles falavam uma coisa que eu lembro até hoje, que era muito interessante, que eles diziam assim: o capitalismo produz duas coisas, ruínas e shopping. Exato. E não é à toa que esses jardins eram feitos pelos industriais que tinham ascendido. Porque os jardins que você está falando antes, né, então, eu conto para os meus alunos que eu vou dar assim 500 anos de história em ali 50 minutos de aula, porque é o que dá, o que nos sobrou também, que o capitalismo atravessou o ensino e tirou nossas horas aulas, né? Então eu preciso, às vezes, dar aula de paisagismo, situar os meninos no paisagismo, meninas e meninas, né? O Renascimento é esse jardim bem organizado, então tem essa ordem matemática, e tem mais uma coisa que é muito importante para o jardim do Renascimento. Primeiro, eles são dos nobres, dos príncipes, ele é um jardim programático, ele é para te ensinar alguma coisa sobre a natureza. Deus, né, tá ali fazendo aquela natureza e está te ensinando alguma coisa. As navegações já estão começando, eles estão trazendo um monte de coisa do mundo inteiro, né, e estão ali fazendo o jardim como uma ordem do mundo, né. Então, a partir de uma escuridão, a chegar nas luzes, as águas que vão atravessando, isso é o jardim dos príncipes italianos, dos padres também, né, que são eram jardins temáticos. E a gente ainda consegue visitar esses jardins temáticos hoje na Itália, são abertos à visitação, né? Porque aí a gente vai aos jardins franceses, o jardim daqueles que perderam as cabeças, né? O Jardim de Versalhes. O Jardim de Versalhes, ele é a pura frivolidade, porque ele é um teatro para a vida. Então ele é um jardim para ver e ser visto, inclusive com teatro, né? O Rei Sol, Luís XIV, ele faz um teatro dentro do Jardim de Versalhes e lá vai, bota toda essa nobreza aqui, e aí aqueles filmes que a gente conhece, né, das intrigas e tal, das futricas, nesse jardim, o nego não tinha nada para fazer, né? Ficava ali fazendo as frivolidades todas. Mas é o jardim barroco, né? Esse jardim é barroco. E aí a gente vai, né, num terceiro período aí, pulando um monte de coisa da história, que é esse que você citou agora, que é o jardim naturalista dos ingleses. Então eu vou Itália, França, Inglaterra, esse jardim naturalista que ele simula a natureza. A natureza está toda à minha disposição. Eu estou rico, sou industrial, né? Aquelas cidades industriais caqueradas, destruídas, mas eu, na minha propriedade, posso recriar um mundo aqui. Simular tudo. Então, um jardim para uma experiência que é pessoal, subjetiva, né? Que eu vou ler, que eu vou falar de Parnaso, que eu vou, então, ver um templo grego. Eu quero um templo grego, eu coloco um templo grego. Eu quero agora um lago, aí eu faço um lago. Esse jardim, ele é uma fantasia, né? E aí a gente... é um adiantamento do pastiche pós-moderno. Exato. Eu acho um barato ver essas coisas em cidadezinhas que nem Porto Alegre, com todo respeito, mas cidadezinhas que nem Porto Alegre. Aí você vai ali no bairro nobre da cidade e aí você vê uma praça assim pequenininha, que tem, sabe, bem pequenininha mesmo, mas é o bairro nobre. E aí você olha assim e fala, os desgraçados queriam fazer um jardim inglês aqui, aquilo ali, olha lá, assim, olha ali. É tipo, alguém olhou para isso aqui e falou, nós somos, né, aqui, eu imagino a pessoa assim com uma, como chama aquele chapeuzinho de burguês, eu esqueci o nome do chapeuzinho de burguês, cartola, isso, um cara com a cartola assim, Porto Alegre ali, e falando assim, agora vamos fazer desta praça o nosso jardim, porque eu fui para a Inglaterra. Você reconhece esses códigos assim, né?
E o que para você passava e via uma praça e você agora olha e vê um símbolo de poder, né? No final das contas. Mas eu sou, Carla, da periferia, criado assim, nascido e criado como a gente fala, na quebrada. São Paulo. Tá bom. E... Eu sou filha de uma burguesia falida que pensou que era e nunca foi. Pior, né? Junto. Bem pior. Não, seu caso é bem pior. Bem mais difícil. Mas muita análise aí. Quando eu digo que eu sou da quebrada é para trazer um outro conceito que eu acho que tem muito acordo com, eu trago isso como pergunta, com Deleuze-Guattari, essa história toda, que é o conceito de gambiarra. Porque quando a gente... É um conceito para mim muito importante, mas muito importante, que é o seguinte, quando a gente... Porque a gente estava falando de projeto, né? E projeto no sentido, né, brunellesquiano e tal, e eu acho que a gambiarra, como tentando sugerir uma definição, é uma solução provisória para um problema. Uma solução provisória para um problema que se coloca como provisória e que logo adiante vai mostrar seus limites. E assim que mostrar seus limites, você corrige novamente com uma outra gambiarra e segue fazendo, né? Então, porque o que... Assim, quando a gente olha para Brasília, a gente vê projeto, né? Agora, você vai para mais ou menos... para quem não está ouvindo aqui, a Carla fez assim uma... Eu não sou de Brasília. Mas tem seus problemas, é um projeto cheio de problemas, né? Sim, eu entendo o ponto. Mas o que eu quero dizer é que quando você vai para a periferia, o que você vê ali não é... Ali sim, eu quero ver quem é que faz. Tem umas edificações que se o Brunelleschi chegasse ali, ele ia coçar... Nossa, como é que isso aqui parou de pé? Esse negócio aqui não cai, hein? Nós temos que estudar esse negócio aqui, porque, olha, tem 4 andares aqui, tá apoiado do poste de luz, como... tem coluna, como é que esse negócio não cai? Isso num barranco, né? Como isso, num barranco sem fundação, e o negócio tá, às vezes, aí você pergunta, mas isso aqui não cai não? O cara fala, cai, vira e mexe, cai, a gente vai lá, arruma. A gente faz de novo. É a vida. É a vida que nos é possível. Mas você não acha assim que a gambiarra é uma forma assim de desorganização? Eu adorei de terrorização? Uhum. Eu tô feliz da vida, esse conceito eu pulei aqui, gente, a gente precisa escrever isso. Gambiarra como conceito, e é um conceito produzido no Brasil. É um conceito autêntico, porque ele é uma resposta para uma necessidade de um fluxo bloqueado. Você não pode, não tem direito, porque eu não te deixo construir, eu não te dou dinheiro para isso. Mas a pessoa precisa viver, ela precisa responder algumas necessidades, então ela vai fazer passar esse fluxo de qualquer forma. Então a gambiarra como conceito e como um devir, né? Devir gambiarra. Vamos lá. Potência, né? Potência, vai dar ruim, vai, mas eu vou fazer de novo, 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 até você reparar que isso aqui não pode ser assim. Mas eu acho que a gente pode trabalhar esse conceito de gambiarra, viu? Eu gostei demais dele. Para que conceito francês, né? Bricolé, gambiarra. A gente tem a uma instituição gambiarra nacional, né? Uma instituição nacional. Porque a gambiarra é curiosa, a gente pensa como um problema, né? As favelas, as construções, mas na verdade é uma solução para eles, né? Exato. O problema é desse ponto de vista, do outro ponto de vista, é uma grande solução. Desculpa, Gustavo. Na minha pesquisa em História da Arte, eu provoquei tudo que eu podia. Eu sou muito teimoso, muito desobediente, assim, na academia. Os professores, por sorte, os professores gostaram disso na banca. Mas uma das ideias que eu trouxe foi justamente essa. Eu estava falando de coisas, assim, que já são muito... que não são muito bem vistas na academia, como teologia latino-americana, teoria queer... enfim, coisas trazendo uma artista jovem e travesti, negra, baiana, e tudo isso estava misturando numa bricolagem mas quando eu cheguei no capítulo metodologia para explicar, minha metodologia de pesquisa qual será, eu disse, minha metodologia de pesquisa é a gambiarra.
É lindo isso. E daí eu disse assim, eu disse exatamente com essas palavras, eu disse, como provavelmente o meu leitor não vai gostar desse nome, eu vou fingir, para mostrar que eu sou educado, foi exatamente essas palavras que eu usei, para mostrar que eu sou educado, eu vou chamar isso de bricolagem, que é um termo que já está mais ou menos aceito na academia, mas na verdade eu estou tratando aqui de gambiarra, porque o meu projeto era um TCC, era um projeto que eu estava fazendo que era megalomaníaco para um TCC, eu estava criando uma abordagem nova de análise em história da arte num TCC. Então eu olhei assim e falei, eu não tenho tempo, nem os elementos, nem a capacidade para fazer isso que eu estou tentando fazer. Então o que dá para fazer? Gambiarra. Eu pego os elementos que eu tenho em mãos, o tempo que dá, e vou fazer qualquer coisa aqui, e seja o que Deus quiser. Gente, isso é muito bom. Ficou muito porque bom, isso é uma produção de conhecimento, e é uma produção de conhecimento. A gente precisa dar notícia disso, Gil. Gambiarra como método. É um método, junto com o desver, é método de produzir conhecimento, e é método de produzir a vida, né? A vida nas periferias, ela está sendo produzida por esse método, porque é o possível, né? E é exatamente, vai pegando tudo que pode, é provisório? Mas a vida é provisória, não estaremos aqui para sempre. Quem quer construir castelos para a eternidade é faraó. A gente quer só atravessar, né? E vendo aí do ponto de vista da urbanística, a gambiarra justamente foge ao regramento, né? Foge à institucionalização, né? Ela não entra no mapa, literalmente não tem CEP, né? Ela não entra na territorialização, né? Institucional, política, etc. Ela é o contrário, ela é uma subversão. Ela escapa do fascismo, é a melhor coisa. Ela escapa do fascismo, né? O fascista vai lá e quer impor, a milícia quer impor, né? Mas a gambiarra resiste, a gambiarra é resistência. Uma cidade que não foi assim planejada, mas foi quase, mas que sonhava ser Curitiba. Eu morava lá, né? Morei 8 anos antes de mudar para Porto Alegre. E Curitiba é tida como a cidade modelo. Isso pelos próprios curitibanos, no caso, né? Evidentemente. E os governantes e tal. Mas eles sempre fizeram crer que Curitiba seria uma cidade modelo, porque em 1965 o Jorge Wilhelm, depois até foi secretário de habitação da Marta Suplicy, né? Fez um projeto que é o PPU da cidade, um plano, projeto piloto, né, e refez a cidade. Eles fizeram não sei se você conhece o plano dos eixos estruturais, Carla, de Curitiba. Não, não vou conhecer. É um negócio medonho, assim, porque o Wilhelm é um grande tecnocrata, digamos assim, etc., né, inclusive escritor, ele publica também, né. Só que ele fez um negócio chamado eixos de desenvolvimento. Então, assim, o centro de Curitiba fica meio no norte. Então ele fez um eixo de desenvolvimento. O eixo de desenvolvimento é assim, é uma grande estrutura viária com iluminação, esgoto, saneamento, etc, né? E que fomenta desenvolvimento. Então saía do interior e ia até o centro de Curitiba para escoar a produção que vinha do interior e levar para o centro. E outros 2 faziam isso daqui, ó, saíam do centro de Curitiba, do meio da cidade, e se dirigiam ao litoral. Um para o Porto de Paranaguá para escoar a produção e um para o tal. Então, daí, quando eu tenho até um livro onde um jornalista, assim, inocentemente pergunta, não, muito bom o projeto, realmente isso daqui vai reurbanizar a cidade, né, vai trazer desenvolvimento, só que tem um problema, Sr. Wilhelm, por que não tem um eixo de desenvolvimento para o sul, para fomentar o desenvolvimento no sul? Ele tem a pachorra de me dizer, não, porque no sul não mora ninguém. Não precisa de desenvolvimento no sul. O Sr. Jorge Wilhelm, quem implementa esse projeto politicamente é o Jaime Lerner. Ele fica 30 anos, né, durante 30 anos, todo o dinheiro do Estado inteiro foi para construir os eixos de desenvolvimento, que daí hoje se conhece como a Curitiba modelo, a Curitiba perfeita. Só que o que tinha por detrás desse projeto? Não desenvolver o sul, porque os trabalhadores pobres que viriam do interior do estado para construir os eixos de desenvolvimento, o trabalhador tem uma coisa muito inconveniente, que quando termina o expediente, ele não desaparece. Ele continua insistindo em ficar vivo. E daí, para onde é que ia essa galera? Porque é a catrefa, né? Veio do interior, assim, para construir aquela coisa monumental, praticamente uma reconstrução de Curitiba.
tinha que ir para algum lugar. O que eles fizeram? Mantiveram o sul com valor baixo de solo, justamente para ter baixos aluguéis, etc, etc, e os trabalhadores que iam fazer os eixos de desenvolvimento no norte, quando terminava o expediente, iam para o sul. Então, Curitiba é uma cidade absolutamente dividida, por isso que eu digo que o sonho dela é ser planejada, né? Porque ela é quase. O que aconteceu? O sul continua pobre, porque nunca foi fomentado o desenvolvimento. O projeto é tão descarado, Carla, que tem, por exemplo, uma avenida, uma rua que eles dizem que é um eixo de desenvolvimento, mas não é, que é a Avenida das Torres. Ela contorna o Curitiba pela borda e vai do aeroporto que fica em São José dos Pinhais, é uma cidade satélite, né? Então, o que acontece? O Subacana desce do avião, pega um táxi e vai pela Avenida das Torres e contorna a cidade. Ela não passa por dentro do sul. Ele faz uma volta mais longa e cai no meio do centro. A Avenida das Torres dá diretamente na Marechal Deodoro, que dá na 15, que dá no centro, no Batel, nos bairros mais ricos ali. É impressionante como é projeto isso. Daí o que acontece? O sul é uma cidade que foi inventada por eles mesmos, pelos próprios habitantes. O sul é o lugar das ocupações, é o lugar do aterro, é o lugar da gambiarra, diferente da cidade modelo, que é o norte, é o centro-norte. Exato. E revela muito de quem somos nós, né? E como a gente ainda precisa conversar muito, né? Sobre as nossas práticas de vida. Eu estou aqui pensando sobre isso, né? Sobre as cidades, essa segmentaridade, as estratificações e como a música do Caetano, né? Então, preto é preto, branco é branco, pobre é pobre, cada um num canto, e é isso, e não pode atravessar, não pode trocar, então gera violência, né? Isso é uma forma de violência, é uma forma muito grande de violência. Através do projeto, né? Exato, através do projeto. O projeto é que institucionaliza esses lugares, né? Que territorializa lugares disso, lugares daquilo, etc. E que se usa de desenhos, muitas vezes, ilustrações muito bonitas, assim, para pegar, comover e falar, olha como vai ser bonito e tal, mas fala, só que não, né? Vai ser por aí. Então, usar até uma ferramenta que é de representação gráfica, de ilustração, para dizer, olha, vai ser bom, mas não vai ser, né? Tem esse lugar aí. E esses sistemas de computador que usados pela arquitetura ou pelo design tem uma enorme diferença, de novo, em relação ao lápis, porque o lápis não te diz o que você não pode fazer. É muito diferente de um sistema que vai regular, né, os custos de produção. O lápis não tem isso, né? Não, carrega uma liberdade muito maior. E talvez, diga. Não, você estava citando, acho que a música Americanos do Caetano Veloso, né? Eu acho. Isso, eu acho que é um barato. Eu puxei aqui a letra. Para os americanos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Bicha é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, perdem, se concedem, se conquistam-se direitos. E aqui embaixo, a indefinição é o regime. E dançando. A gambiarra. Com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime, americanos não são americanos, são velhos homens humanos chegando, passando, atravessando, são tipicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. Porra! É uma baita música. E ele cola com a música do Michael Jackson, que é Black or White. No show Circulador Vivo, né? Genial, faz um compósito ali, um popurrí. Muito bem, eu queria... Nós já estouramos o tempo há muito tempo. Talvez dividamos em 2 esse episódio, né? O Gil deu a ideia, eu achei que... Porque aqui é o seguinte, né? O ouvinte já sabe que, para usar ainda a imagem que a Carla fez no início, né? E fazer um popurrí, uma gambiarra com Rory Drexler, a gente aqui ama muito mais a trama do que o desenlace. Então, o nosso lance é criar tramas mesmo, fusões e gambiarras, né? Então, a gente deixou rolar. Eu vou fazer ainda mais uma pergunta, depois não sei se vocês querem ser direcionados aí para um encerramento, mas essa pergunta tá na minha cabeça, assim, que me chama muito atenção para voltar ao Deleuze e Guattari e a esquizoanálise,
a não patologização que eles fazem do que, para a psicanálise freudiana lacaniana, é um lugar, uma categoria nosológica clínica absolutamente instaurada, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia, dentro da concepção lacaniana, está dentro das psicoses. Ela é uma das 3 categorias de psicose, né? Para Deleuze-Guattari, não só não é digamos, um transtorno assim, né, que precise ser analisado, mas o contrário, ele é uma espécie de cura para o transtorno neurótico, que é outra das categorias daí freudianas clássicas, né, que é a neurose, etc. Explica um pouco isso pra gente, Carla. E vou tentar aqui, né? Mas como a gente faz bricolagem, a gente faz gambiarra, eu vou usar da gambiarra para explicar, tá? Vou eu fazendo aqui a minha gambiarra, amei isso. Esse é o espírito. Vou usar também. Mas sempre referenciando, né? Dando o lugar do criador. Mas olha, pensando aqui, o que eu tô também começando a entender sobre esses conceitos que o Deleuze e o Guattari criam, né? E aí, resgatando a conversa que a gente estava tendo no início, isso está ali na efervescência do maio de 68, e em 72 eles criam, então, o texto anti-édipo. Eles mesmos, depois, mais tarde, eles vão falar assim, que o anti-édipo é falsamente um sucesso retumbante, enquanto Mil Platôs é também falsamente um fracasso retumbante. Porque no Mil Platôs, eles vão tentar voltar em alguns conceitos que eles lançam lá no Anti-Édipo para explicar melhor, para tornar um pouco mais palatável. E aí vai surgir o conceito de rizoma, de devir, eles voltam no Corpo Sem Órgão para tentar explicar isso melhor, e eles já não usam mais a esquizoanálise, o esquizo. Eles são tão assim, não, tava todo mundo, né, falando de esquizo, de esquizofrênico, e eles falam, não, mas agora a gente está em outro lugar, agora a gente está em Mil Platôs, agora a gente quer platô, agora a gente quer território, desterritorializar, mas e o esquizofrênico, não, já foi, a gente está pensando outra coisa aqui. Então, esse é o devir que eles vão pensando. Aí, eles tentam, então, estabelecer no Anti-Édipo uma ideia de oposição entre o capitalismo como uma produção e uma produção de desejo que nos condiciona a um lugar de escravos, a um lugar que a gente não tem escolha, a gente é determinado, então é uma subjetividade determinada. O capitalismo é essa que atravessa o mundo inteiro, né? Todo mundo vive sobre esse regime, e esse regime está produzindo as subjetividades, está produzindo a nossa maneira de ser. E na maneira de ser que está sendo produzida, a gente precisa do lugar do pai, da mãe, funcionando muito bem, o lugar do pai que trabalha, da mãe que fica em casa, ou, se furar, a mãe pode até sair para trabalhar, porque o capitalismo, ele é uma máquina muito, muito versátil e esperta, ela se ajusta, ela captura todos os fluxos que eles vão falando, todas as tentativas, né, de produção de corpo sem órgão, que seria assim, um fluxo novo, uma linha de fuga, a máquina capitalista captura de volta, ela reterritorializa para fazer funcionar para ela. Então ela é um monstro, né? E aí eles fazem essa oposição. O capitalismo é isso, e que vai produzir essas neuroses, o paranoico, enfim, vai produzir essas pessoas normatizadas. O que pode furar isso? O esquizofrênico, porque ele não se enquadra nunca. Ele é o que vaza, ele é o que sai, ele é o que não consegue, ele sempre fura, ele sempre vaza. Então, o esquizofrênico, essa imagem do esquizo, é a imagem da linha de fuga. É aquele... Porque, veja, até mesmo, né, a gente aqui escravizado por nossos trabalhos, por essa condição que a gente tem hoje, né, de precariedade dos trabalhos, sempre tem alguma coisa nossa que tenta escapar. E tenta escapar. Mas ela é imediatamente reabsorvida por uma máquina. Nada como todas as ferramentas que a gente tem hoje, Instagram, Facebook, que são ferramentas para reterritorializar um monte de subjetividade que tentam escapar. Então, talvez a lógica seja sair desse lugar, né, ir para outro, porque o mundo sempre existiu sem isso. Então, a ideia dessa
do esquizo, ela é uma ideia conceitual. E é a ideia de que depois eles vão trabalhar com o devir, né? De estar em movimento, de poder, estando em movimento, criar uma coisa nova. Desarticulando, e aí eu vou fazer uma citação que é bem tosquinha aqui, mas eu sei que o Gil é ágil ali nas pesquisas, é do Guimarães Rosa, e foi a minha orientadora, a professora Ondina, que uma vez citou a gente conversando sobre isso, né? Que o Guimarães Rosa vai falar sobre esse desorganizando que a gente vai reorganizando a vida, né? A gente vai fazendo a vida se reorganizar. Eu não sei se... Não, eu não estou com ela aqui para citar ela certinha, mas é isso, o Guimarães Rosa tem esse comentário desse lugar de desorganiza, dá um pouco de caos na coisa, porque é o caos que cria o universo, né? Entendi. Deixa o caos passar para reorganizar diferente lá na frente. Não é para ficar desorganizado sempre, é para produzir uma outra coisa, para ir num outro lugar e sair da captura que nos escraviza. É por aí que vai essa... Não, é uma ideia muito louca, né, cara? Literalmente. Porque eu me lembro de já ter assim, me surpreendido muito quando você começa a estudar psicanálise e eles dizem assim, a primeira coisa que você entende é que não existe loucura. Que o que existem são lugares na linguagem. Então não é que o psicótico esquizoide é louco, não é que o paranoide é louco, não, é que ele está num lugar de linguagem, ou ele está num lugar de psicose, de neurose e tal. Já é uma ideia revolucionária, né, dizer assim que, por um acaso, temos mais neuróticos no mundo, então ele funciona como uma certa normalidade, porque se integram melhor ao sistema. E no caso o capitalismo, não é outro sistema, é o capitalismo. Porque ele precisa produzir o neurótico. Porque o neurótico que toca o sistema. O esquizo não, o esquizo fura o sistema. Tanto que os psicóticos, que é os esquizoides, paranoides, etc., era o calo do sapato, do Lacan, de todo mundo. Lacan morre tentando explicar, fazendo nós e nós para tentar explicar, né, a psicose, etc. Quer dizer, a concepção lacaniana já é louca. Essa concepção do Deleuze é muito avançado, assim, né? Uma coisa muito radical mesmo. Muito interessante. Por isso que eu senti dificuldade de entender. A gente pode pensar... Diga. Não, eu ia comentar que é interessante... Uma das coisas que eu acho mais interessante dessa abertura que Deleuze e Guattari fazem e trazendo de volta, né, voltando a linha da nossa trama de novo para o mesmo lugar pelo qual a gente já passou, que é aquele olhar descolonizador que você trouxe antes, citando aquela intelectual boliviana que eu infelizmente não me lembro. Isso, obrigado. Eu me lembro do Viveiros de Castro, né? O Viveiros de Castro, ele simplesmente revoluciona a antropologia a partir de uma explicação de como pensam os índios ameríndios ali no Alto Xingu. E quando você vai ler Viveiros de Castro, tá Deleuze e Guattari para tudo que é lado, né? E é fundamental para ele esse pensamento Deleuze e Guattari, para ele desenvolver o pensamento ali, o pensamento com P maiúsculo, no sentido de uma filosofia que explica o cosmos no lugar do Descartes, de uma maneira diferente do pensamento científico nosso, né, no perspectivismo ameríndio, e que assim é um dos autores mais lidos lá fora, né, um dos autores brasileiros mais importantes no contemporâneo. Viveiros de Castro, eu acho que a gente lê pouco no Brasil. Ele é muito lido lá fora, é muito importante, né? E ele traz, mas quando você contrapõe, então, Viveiros de Castro com Lévi-Strauss, Lévi-Strauss com essa ideia enfim, ele relê algo que o Freud já tinha lido ali, Totem Tabu, a partir de uma ideia mais antropológica, mais arcaica. O Lévi-Strauss lê aquilo e tem essa
essa contraposição super encaixadinha dos estruturalistas com a linguagem e tal, as trocas de nós e eles e tal, e o Veiga de Castro olha para isso e traz o perspectivismo ameríndio como um lugar que tem em que a natureza justamente é vista como um tipo de sujeito, né? Então, eu acho muito interessante isso no Deleuze-Guattari, o jeito que eles falam de arte. Isso me interessa, isso é um assunto que eu quero pesquisar, um assunto que eu tenho interesse de pesquisar mais, que é justamente a subjetividade da obra em si, e não do artista que fez a obra, mas assim, esta pintura tem uma perspectiva, ela tem um olhar, ela diz algo, ela tem algo que permanece, né, ali, e que a gente visita mais uma vez a mesma obra, ela diz outra coisa pra gente, né, justamente porque ela tem é um sujeito, né, no sentido que o índio olha por uma montanha, que pra gente é um monte que pode ter ouro lá, e o índio, o Veiga de Castro conta uma história que assim, o índio chegou pra ele e falou: olha, aquela montanha ali tem o deus tal, não vou lembrar o nome do deus, e que é o sujeito daquela montanha. E o Veiga de Castro usa essa palavra índio mesmo. A gente, politicamente correto, costumou falar indígena, e às vezes o próprio indígena fala, não, pode chamar de índio. Bem isso acontece. Mas assim, o índio olha assim e fala, então ali tem ouro, a gente sabe que ali tem ouro, mas o ouro é dele, não é nosso. Se a gente sabe que se a gente pegar o ouro daquela montanha, aquele deus da montanha vai ficar chateado. Então, o índio pergunta pro Veiga de Castro, então, eu tô perguntando para você, índio pode ser capitalista? E aí o Veiga de Castro, como qualquer bom antropólogo, fala, não faço a menor ideia, meu amigo, eu é que pergunto para você. E fica sem resposta, né? Então, você estava falando aí, eu me lembrei do Ayrton Krenar, né, que pensador indígena, e ele conta uma história dessa relação que ele tem com a montanha e com o rio, né? Ele conta isso, que a montanha fala com ele fala com a montanha diz como é que está o dia, e que o rio é a mesma coisa. Ele tem muito esse lugar. E para fazer a costura aqui, né? Então, a Sueli Ronick, que dialoga muito com o Krenar e acaba também trazendo muito dos conceitos da língua guarani, da visão de mundo, que é uma visão de mundo que vai alcançar, vai relacionar, e acho que a Sueli põe isso para conversar, vai se relacionar com essa visão spinozana, né, de que o Deus é a natureza e que tudo é continuidade. Tá no mundo é uma continuidade, não existe eu e o outro. Só existe eu para o outro. Então, porque a gente vê o eu e a alteridade, né? Sou eu e tenho o outro, tem a alteridade. Mas no pensamento dos povos tradicionais, não tem isso. Tem uma continuidade. Somos porque todos são. Então, é um outro lugar. Então, a montanha é um ser. O rio é outro ser. Tudo que está na natureza, os seres inumanos, são seres e podem nos afetar positivamente, né, nos afetos alegres, podem nos afetar com afetos tristes, depende do bom ou mau encontro que a gente vai ter com. Se eu encontrar uma cobra no meio da floresta amazônica, pode ser que seja um mau encontro e eu deixo de existir. Acabou para mim. Para a cobra pode ter sido ótimo, alimentei a cobra. Então, tudo é continuidade. Eles entendem diferente, é um outro entendimento de mundo e que renova o nosso olhar. Tá? O olhar do europeu, ele faz uma cisão no mundo, separa. E para o pensamento, né, dos povos tradicionais aqui, e a Silvia Kusikan que fala sobre isso, né, sobre essa continuidade, mas o Krenar também vai falar, o
o Davi Copenau também vai falar, quer dizer, é um pensamento que se articula com os diversos povos ancestrais que a gente vai ter aqui. E é o tiro de misericórdia no estruturalismo, né? O mundo é continuidade pura, né? Tudo é continuidade. Então, o Gil está aqui falando sobre a gente, eu já ia chamar o Gil de Gilles Deleuze. Legal, olha, como xiste. Gil, a gente pegou... Já está criando conceito aí. A gente te analisa aqui, cara, não bobeia não, que a gente te analisa aqui ao vivo, hein? Olha lá. Enfim, até perdi aqui o que eu ia, deixa eu retomar, que eu queria comentar com vocês sobre essa ideia da continuidade. Isso, já retomei aqui. Que o Gil fala sobre estudar a obra como um sujeito, né? Então, nesse pensamento aqui, desse pensamento do Sul, isso é possível, porque ela é uma continuidade, né? Ela é uma continuidade com o mundo. Enquanto ela estiver no mundo, ela está ali, dialoga, conversa. É uma outra visão, né? E nesse sentido, eu fico fura com o capitalismo. Eu fico impressionado o quanto que é difícil, e o pensamento ameríndio, com o Veus de Castro trazendo uma ideia animista de mundo, acaba tirando esse Deus grandão um pouco da conversa, né? Porque esses deuses ali são sujeitos que, na verdade, é humano, né? É um outro tipo de humano, né? A gente que está traduzindo como Deus. Mas me parece que a diferença, a treta real, não é entre Deleuze-Guattari e Lacan, é mais entre Spinoza e Hegel, assim, talvez no fundo, né? Isso. E a questão é que o tema que eu gosto de estudar mesmo é teologia. E para Spinoza, Deus é assim uma substância, causa de si mesma, né, eterna, infinita e causa de tudo mais. E ele causa, sendo causa de si mesmo, ele causa tudo mais, e o humano assim, tem corpo e mente, mas tem uma substância anterior a essa divisão corpo-mente, por isso evita-se lá nos pós-estruturalistas, evita-se esses binarismos, e daí a gente vai, né, para toda essa confusão. Enquanto no Hegel nós temos a dialética fazendo essas oposições o tempo todo, e a oposição mais importante, me parece, que, claro, quando a gente estuda isso na USP, nesses lugares, na academia no Brasil, toda essa história sobre Deus é jogada fora, porque não interessa. Enquanto na Europa realmente ainda é um assunto importante olhar essas questões, para fechar parênteses, para o Hegel a questão, você tem Deus e a natureza, justamente, né? Então, e essa oposição tem como na dialética, quando se tem uma oposição, tem uma certa continuidade, mas tem essa oposição muito importante, né? Então, quando a gente traz isso para a arte, a partir de Hegel, você tem o artista como... a gente falou isso, acho que num episódio que falava do Domingo da Vida. Um episódio... O artista como alguém que pinta a natureza, porque ela rebate uma forma de falar sobre Deus. Eu não preciso falar sobre Deus, na verdade. Eu posso falar só sobre a natureza, porque eu já estou falando sobre Deus que criou a natureza. E no caso do Spinoza, eu nem sei como organizar isso direito, mas me parece... Vou inventar aqui. Me parece que coloca de uma maneira que pinta qualquer coisa. Não precisa ser nem a natureza para falar sobre Deus, porque se a coisa existe e tem alguma potência, Deus já está ali. E se é a própria natureza, então aquilo não precisa de instituições de religião. Não.
Por isso que ele era escorraçado de todas, né? E esse é um problema do Spinoza, porque ele estabelece um Deus que não precisa de mediação. É claro que não vai funcionar com nenhuma das instituições religiosas, nenhuma delas vai aceitar um negócio desse. Como é que você vai se relacionar com Deus sem mediação? Não pode, tem que ter um mediador, tem que ter o padre aqui mediando. Senão, para que serve o Vaticano? Não é? E ele é tido como um dos primeiros materialistas, propriamente no sentido de tirar a imaginação da conversa um pouco, deixar da conversa da filosofia, né? Filosofia, razão, intuição, imaginação é muito importante, tão importante quanto a razão e a intuição, mas não é com isso que a gente faz, a gente não pode esperar da imaginação que faça a filosofia. Porque ele é o primeiro conhecimento imediato, você precisa da razão para trabalhar. Então, é ela que vai dar essa articulação. Então, esse primeiro conhecimento imediato do mundo, a imaginação vai mediar, criando imagem, mas eu preciso depois levar ela num outro nível, né? Eu acho que eu também concordo plenamente. E daí, a partir disso, é que ele... a gente... olha para essa noção dele de filosofia como um lugar que se faz com a ideia adequada, né, que é causada pelo intelecto, e a gente tem a imaginação como algo que é tão importante quanto, mas que está ali separada. E eu acho que, ensaiando que uma resposta para essa questão... tem uma proximidade, talvez, com essa noção de imaginação no Spinoza e com a noção de criação, criatividade, a recriar, e essa noção muito forte de criação no Deleuze-Guattari, né? Como uma ação política propriamente dita, ligada a essa ideia de desterritorializar, desfazer os lugares que estão muito fixos e desarticular essas máquinas de potências tristes, né, de afetos tristes. Eu acho que a gente ainda pode articular assim, por ser um lugar de produção desejante, que eles começam assim, é um desejo produtor, dessa lógica, desse conhecimento, produtor de algo, né? Então, esse desejo que produz algo, que põe em movimento. Então, eles estão entendendo dessa forma, eles estão buscando isso lá no Spinoza. Eu acho que eu acrescentaria também que, para ele, Spinoza, essa imaginação, ela está aí carregada da ideia de afeto, né? Carregada dessa ideia de conhecer, perceber o mundo, ser afetado pelo mundo, né, de se deixar afetar pelo mundo. E aí, claro, né, você vai fazendo as separações. Isso aqui se adequa ao meu corpo, não se adequa ao meu corpo, vai compor comigo, não vai compor. E você vai, então, conhecendo o mundo, é um primeiro momento de conhecimento, mas ela vai depois sendo atravessada pela própria razão, né? E ele não vai separar, né? Corpo e mente não são separados, corpo e mente é uma continuidade. E sendo uma continuidade, olha, tem essa sacada aqui, né? Sendo uma continuidade, o meu corpo e a minha mente, que vai produzir aqui uma ideia, é só a minha, é singular já. Não é de um outro. Então, a razão vai sempre produzir ideias, a minha razão, a razão que eu estou trabalhando aqui, né, ela vai sempre produzir ideias singulares. A do Gil é uma, a do Gustavo é outra, e a gente pode dialogar, mas elas são singulares, né? Então, nesse sentido, ele vai a uma ideia de que a razão ela é mediadora de conhecimento, mas não é determinante, né, não é determinadora de alguma coisa. Legal. Carla, a gente está precisamos chegar aqui no final, é uma pena. Um dia a gente chega no final. Porque tem que terminar, né? Esse é o problema aqui do podcast, as plataformas, elas exigem que se termine. Aí eu acho que a gente tinha comentado, assim, de você falar um pouco do seu doutorado, mas eu vou pedir que você faça, assim, um encerramento, uma fala de encerramento, diga o que você queria falar e não deu tempo de falar, não deu ensejo. Fique à vontade, se quiser comentar sobre
sobre o tema de doutorado, que também parece bem interessante, tem, acho que tudo a ver, né, com o nosso papo aqui. Se puder, de repente, quiser, ou falar mais alguma coisa, daí a gente encerra depois disso. Pode ser? Pode ser. Bom, antes da gente começar, o Gil tinha perguntado, né, sobre o trabalho lá no doutoramento e o texto, né, o tema, né, o título. Então eu vou começar pelo título, porque ele já tem assim uma brincadeira e pode ele também ser, eu não sei se uma gambiarra ou se foi mesmo uma colagem sobre outra, né, talvez não, mas a ideia inicial do trabalho de doutoramento, como uma professora que vem de um lugar ali da arquitetura, do urbanismo, e que já dei muitas aulas de desenho, dou aulas de desenho, era estudar esse desenho, estudar essa condição de uma disciplina que está desaparecendo no mundo, né? Ela tá desaparecendo nessas máquinas produtoras aí de arquitetos, né? Que são as instituições de ensino, ela está desaparecendo. E aí fui à psicologia. Eu não queria voltar à arquitetura, porque eu achava que na arquitetura estava pequena aquela roupagem ali para mim, porque para fazer o doutoramento eu tinha que ir na Universidade de Brasília, onde eu também me formei, mas eu achava que ali eu não encontro, sabe quando você não encontra ali, com quem você vai dialogar? Você fala, acho que não vai ser possível. E foi mesmo por conversas, encontros assim, alguém me falou, na própria Universidade Católica tem um mestrado, doutoramento na psicologia, muito bem conceituado, e aí eu fui lá para ver, né, vamos ver aqui, talvez psicologia, né, e tentar entender o desenho a partir, né, da psique, não sabia nada ainda. Cheguei lá, fiz uma disciplina como aluna especial e fui gostando do que estava ali sendo me apresentado, alguns métodos e tal. Nossa, isso aqui é bem legal, olha que legal e tal. E eles vão em um lugar, as professoras ali na psicologia, na Católica, na pós, elas iam ali num lugar que eu nem de longe encontrava na Universidade de Brasília. Eu fiquei bem admirada, falei, vou. E vendo quem poderia orientar e tal, me indicaram, me ofereceram, falaram, você vai orientar com a professora Ondina Pena Pereira. A Ondina é filósofa, ela é antropóloga e ela não é psicóloga. Então ela tem uma leitura, assim, ela tem uma leitura do Foucault, ela tem uma leitura do Baudrillard, ela tem assim, a carga teórica da Ondina é, assim, fantástica. E a gente começou a conversar e tal, e vendo quais caminhos que poderiam ser isso, e foi saindo, né? Então, primeiro a ideia de verificar nos próprios alunos, tinha uma questão de projeto, sempre tem, né? Quando a gente está fazendo ali um trabalho, esse mestrado, outro, tem uma questão de projeto. Qual era a questão, então? A questão era, eu percebia, naquele momento não conseguia processar, eu percebia que os meus estudantes, eles chegavam, tinham dois grandes lugares, assim, né? Um lugar daquele que dizia, eu sei tudo, não precisa me ensinar nada e pode deixar que eu mando bem. E o outro lugar daquele, eu não sei nada, não se preocupe comigo, só me deixa passar aqui que eu não vou te incomodar. Então, tinham esses dois lugares. No meio disso ficava eu falei, bom, então tem um problema aqui, porque não vai ter linguagem, nem eu vou ensinar nada, nem eles vão aprender nada, e a gente vai ficar fingindo que a gente fez alguma coisa. Aliás, esse é o mundo brasileiro, né? A gente finge que está fazendo ali algumas coisas. Então, essa era a questão. Aí foi ganhando a forma acadêmica sobre um estudo da produção de subjetividade no aprender, ensinar ou no se apropriar de técnicas de desenho. Então, como é possível a esse estudante se subjetivar fora de uma lógica que a gente falou bastante, né, da produção maquínica do capitalismo, fora dessa lógica de eu tenho que produzir dentro de um programa gráfico chamado Revit, ArchiCAD, isso e aquilo para produzir para a máquina, né, para o sistema. Mas não, eu posso produzir espaço, conhecimento, e aprendi com o professor Gustavo poéticas, né? Vou levar depois isso para as disciplinas, ter uma poética própria de espaço, enfim, isso acabou sendo o mote de pesquisa. Qual método? Né? Vou encerrar que eu acabo falando mais que tudo, né? Aí veio a ideia das etnografias, de poder observar e escrever. A etnografia é isso, né? É um olhar de perto e de dentro dos acontecimentos, diferente do olhar de fora, distanciado, né? O arquiteto rei de tudo e tal. Esse é um olhar bem de fora, né? E então relatar.
Aí eu vou às experiências de desenhos de rua, que eu participei várias vezes, os urban sketches, os desenhos de rua. Que legal. Isso, o movimento de desenho de rua. Eu trago ele também porque eu levo para as minhas disciplinas. Então, vamos para a rua desenhar para ver se quebra alguma coisa, se quebra aí um gelo, né? Esse se desloca desse lugar, eu sei tudo, e esse se desloca desse lugar, eu não sei nada. E vamos ver o que troca. Funcionou, enquanto a gente não teve pandemia, isso foi funcionando, eu fui fazendo as anotações, e o método, então, é etnografia. Só que estar na rua desenhando, a partir dessa ideia do desenho urbano, do desenho de rua, é fazer também uma etnografia da rua. Né? Então, nesse momento que eu percebi, fiz esse trocadilho. A etnografia, nesse sentido de desenhar a rua, desenhar o acontecimento, desenhar o que os alunos estão fazendo, é uma etnodesenhografia. Aí foi onde eu cheguei nesse nome provisório ainda, assim, exploração, puro devir, né? E algumas categorias que já foram identificadas no campo, que a etnografia, então, foi o meu campo, né? Observando os alunos. E na pandemia, a gente teve que fazer uma transformação, isso foi agora uma cartografia, ou seja, registrar esses processos já etnografados. Então, o trabalho está nesse pé, está já chegando, né, nos finalmente, como o podcast aqui, né, que a gente precisa fechar, vou fechar também. Estamos chegando nos finais com algumas categorias, por exemplo, a categoria do devir desenhador, a pessoa que entra em movimento de se tornar um desenhador, e a categoria da troca, do potlat, que é a troca simbólica de desenhos, de você poder trocar um desenho com outro na rua ali, os alunos também poderem trocar, e isso sair de um sistema capitalístico de produção. Né? Então tem essas duas categorias e tem já uma amarração para o final. O trabalho está indo nesse rumo, nesse caminho. E é isso, cena dos últimos capítulos. Que legal. Quando encerra daí, Carla, o doutorado, e quando é que publica o livro? Bom, o doutorado... Já estou editorando o livro. Vai fazer o prefácio, olha lá, vai fazer. O doutorado ele tem que encerrar agora fim do ano, né? Então estou ali na beira de... Tem que defender aí até o final do ano, tem que chegar no final. Que legal, eu estava comentando antes da gente começar, né? Tem uma proximidade muito grande dessa ideia do desenho como um modo de observar o mundo, com um trabalho que eu fiz como artista visual, eu publiquei numa exposição solo aqui em Porto Alegre, que quem sabe alguém possa encontrar procurando no Google anotações na história da arte. Vai ter um site lá, gilbertoalvesleal.com, você encontra uma série longa de desenhos que eu fazia durante a aula de História da Arte. Então, enquanto o professor explicava alguma coisa e mostrava uma imagem, eu ia desenhando a imagem e anotando aquilo que estava sendo explicado, e isso era uma forma de misturar arte e vida, né? Então, o lugar de estudar é o lugar de estudar sobre arte, é o lugar de fazer arte, ao mesmo tempo em que você estuda a arte, né? O modo de ser da vida é o modo de ser da arte, né? E isso é muito, eu só agora me dou conta, isso é muito artodiano, né? Assim, essa mistura de arte e vida, assim, né? Eu ainda diria que você, nesse processo, inscreveu em você aquele conhecimento ao desenhar, buscando aqui o que o Gustavo fala, né? Desse desver, desse olhar. Então, ao olhar isso, ver profundamente, isso está inscrito em você, na sua mente, só nela. O desver exige uma certa apropriação própria, no sentido forte do termo, apropriação, apropriar, se tornar próprio, né, aquilo que é alheio. No caso ali, a matéria era a história da arte, né, a formação do Gil. Mas ele pode se direcionar a literalmente qualquer coisa, né. E lembrando que o desenho é sempre um desenho, isso é interessante, né? O desenho é sempre imaginário, né, Carla? Você está desenhando mesmo o desenho de observação, aquele mais tradicional, ou você está desenhando ou você está olhando para o modelo, certo? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você está desenhando, você não está mais olhando para o modelo. Então você está desenhando a síntese visual que fez dele. Então é sempre um desenho, uma expressão material de uma síntese visual, ou seja, é um desenho de imaginação.
No limite é sempre o desenho de imaginação, né? O que o Gil faz nessa exposição muito interessante, por sinal, é se apropriar dessas coisas e operar não uma tradução, porque não é uma cópia, né? Não é mas o que se aproximaria mais do que os nossos irmãos Campos, dos poetas, né? Augusto e Haroldo, chamavam de transcriação, que é um tipo de tradução, só que criativa. Eles não se reduziam apenas a tentar verter para o português as poesias, né? Eles traduziam poesias do mundo inteiro, da China, Rússia, mas fazer uma transcriação, ou seja, botando coisas da nossa cultura para poder justamente virar a chave e fazê-la compreensível na cultura brasileira, né? E o desver aí tem uma certa transcriação que talvez dialogue com a etnodesenhografia, é isso? Exato. Poderia ser etnografografia também, algo do gênero. Poderia. Assim, dialoga Nada com a exposição dialoga com a exposição do Gil lá, né? Muito bem, então por força temos aqui 2 horas e pouco de gravação. Se tudo der certo, a gente vai dividir em 2 programas para fazer render, botar água no feijão, para aproveitar melhor as coisas que são boas merecem reedições, né? Exato, para fazer render isso aqui e o ouvinte poder curtir sem pressa. E eu acho que uma interrupção no meio dessa conversa assim vai desorganizar ela de uma maneira que vai ficar mais interessante, não menos, né? Se o cara ouvir a segunda parte antes da primeira, melhor ainda. Vai desorganizar aí a máquina, né? Isso. E ele faz uma bricolagem na cabeça dele, a gente faz essa gambiarra aqui na nossa nessa miscigenação de saberes e essa testelagem. Mestiçagem, né? Mestiçagem. Essa palavra que eu estava procurando justamente. Essa mestiçagem de saberes e essa urdidura, enfim, vamos encerrar, porque o real nos obriga, porque se fosse pelos nossos afetos, continuaríamos conversando por, acho que um pouco mais tempo. E de minha parte fico aqui, enfim, mais uma vez agradecido, honrado pela sua presença no nosso podcast, e pedimos que os colegas corram esse risco da ousadia, no sentido baiano, de escrever pra gente o que você estiver pensando. Não precisa ser nada complicado, e como a gente está falando aqui, realmente é dos lugares que você menos espera, é que não vem nada mesmo, desculpa, brincadeira, do lugar que você menos espera é que realmente vem as coisas mais interessantes. E escreve para podcastdesver@gmail.com, ou procura a gente no Instagram, Gil com U, Alice com 2 L's, e Gustavo Dias, Gustavo com T no final. E deixo aqui então para as últimas palavras aí de despedida já da Carla, do Gustavo. Depois dessa finalização perfeita do Gil, eu só tenho a indicar que ouçam o podcast Desver. É muito bom, você encontra em todas as plataformas. E dessa vez, nesses 2 episódios, terá assim, a presença que de fato nos deixa muito grato, da professora Carla Freitas. Muitíssimo obrigado, Carla. Gostei muito, foi muito divertido também participar. Não vi as 2 horas e 21 minutos passar. Gente, nem eu imaginei que ia ser tantas horas de conversa. A conversa foi muito boa. Eu super agradeço até pelo convite, que foi essa ousadia, né? E que acho que compôs, né? Teve uma boa composição. Eu fiquei muito feliz da gente poder fazer essa conversa aqui. E aconselho, né, aos ouvintes, vejam o podcast Desver, né? Mas ainda busquei o site do Gustavo, que eu sei que tem textos maravilhosos lá que continuam com o conceito do desver, né? Obrigado. Ficam aí essas indicações. E muito obrigada. Adorei conversar com vocês, foi ótimo. Mas valeu, Carla. É isso aí. Adeus. Falou.